cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é um encontro longo, né? Até para incentivá-los a sempre a participar na medida do possível. Nós vamos hoje falar um pouquinho da espiritualidade da Quaresma. Trabalhar um pouco o sentido da Quaresma, da espiritualidade, por que a Quaresma existe na igreja. Na próxima quinta-feira, eu já aviso vocês e convido vocês, eu penso em fazer uma live sobre São José. Essa semana eu fiz para um grupo de religiosas, umas 50 religiosas, e foi bem interessante. Então, preparando para a festa, que será no sábado, né, dia 19, a festa de São José, aí eu pretendo, na próxima quinta-feira, fazer uma live sobre a figura de São José, a pessoa de São José, trabalhando um pouco da paternidade de São José, o homem da presença, da ternura, o homem do silêncio, o homem da oração e, sobretudo, o pai, né, de Jesus. Bom, deixa eu colocar alguns slides aqui, até para ajudar nessa apresentação. Só um momento. Muito bem. Todos estão vendo os slides? Sim. Sim ou não? Sim. Então, a igreja nos coloca esse tempo como um tempo quaresmal, que está relacionado com a palavra 40. 40 na Bíblia, 40 dias, 40 anos o povo atravessou o deserto, 40 dias Jesus passou no deserto. Outro dia, acho que ontem, né? Nínive tinha 40 dias para se converter, Jonas tinha 3 dias para atravessar a cidade. 40, sim, simboliza uma vida. Naquela época, sobretudo, viver até os 40 anos significava ter vivido uma vida. Ou seja, uma vida plena, uma vida total, né? 40 anos, simbolicamente, significa o tempo que você tem para se converter, o tempo que você tem para mudar de vida. A Quaresma, ela é um treinamento. Nós poderíamos dizer o atleta que treina para uma competição renuncia a alguns confortos para poder ficar forte, né, naquela modalidade dele. Se ele é nadador, ele tem que nadar pelo menos de 8 a 12 horas por dia. Se ele é bailarino, pelo menos de 8 a 10 horas por dia, né? Se vocês ouvirem uma entrevista de Ana Botafogo, que tem acho que no YouTube, ela vai dizer que a vida inteirinha para ser a bailarina que ela teve que treinar, né? E para isso ela teve que renunciar a uma boa parte da vida dela para ser a bailarina que ela é hoje. Então, a Quaresma é um treinamento, a igreja vai dizer. Nós treinamos em que sentido? Não para competir. Talvez a competição seria o mundo. Competir na contramão do mundo, renunciando a tudo aquilo que não nos ajuda no caminho da fé, no caminho da santidade, no caminho da salvação, no caminho que nos conduz e que nos leva a Deus. E sabemos que essa palavra renúncia, né, ela é uma palavra que hoje caiu muito do nosso vocabulário, né? A fé é a busca muito mais de uma barganha, né? Deus me dá
aqui que eu te dou lá, faça isso por mim, Deus, que eu te faço isso, eu pago essa promessa. Então, por isso, hoje, muito pouco se fala, se trabalha sobre uma relação gratuita, generosa, né, com Deus, até porque nós nem sabemos pedir. O evangelho de hoje dizia, né, pedir vos será dado, batei e vos será aberto. E o nosso pedido, muitas vezes, ainda pode ser um pedido muito que Deus faça a nossa vontade, não a dele. Então, a renúncia, ela entra dentro do vocabulário da vida cristã. A renúncia do quê? A renúncia de tudo aquilo que nos afasta, de fato, de uma vida plena em Deus. Né? De uma vida que seja digna daquilo que é Deus. Por isso, que o corpo viva com moderação e que o espírito esteja atento e mais ecoante. Que o caminho deste tempo seja a passagem para a ressurreição. Foi para salvar a terra que Deus criou estes dias. Foi para salvar o povo de Israel que Deus caminhou com eles 40 anos no deserto. Foi para salvar a nossa humanidade, o planeta Terra, a criação, que Deus criou a quaresma, né? Podemos assim dizer, os 40 dias que Jesus passou no deserto. Até porque Jesus passa 40 dias no deserto para enfrentar a missão. Interessante, porque o texto de domingo dizia: e o demônio se retirou e voltará num tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? O tempo da provação, o tempo do sofrimento, né? O tempo da cruz, o tempo em que ele vai ser provado, assumindo e morrendo pelos nossos pecados. Aqui a penitência, ela consiste que vivamos a nossa maneira, vivamos a nossa maneira a nossa maneira de vida cristã, que está errado, mais atenta e cuidadosa. E que façamos nosso trabalho melhor do que qualquer outra época. Quer dizer, esse trabalho, buscando uma vida interior melhor, né, uma vida interior mais profunda, tem que ser feito de maneira especial e melhor nessa época, porque essa época é uma época especial. Por isso que a igreja nos convida a rezar mais, por isso que a igreja nos convida a olhar mais para a nossa humanidade, né? Para quê? Para nos unirmos os nossos corações a Deus de maneira mais consciente. A quaresma é um tempo de nos conscientizarmos quem somos nós e quem é Deus. E mais, como vai essa nossa relação com Deus. O tempo da quaresma é um tempo que devemos enxergar nossas feridas e ofertá-las a Deus. Né? Por que a igreja diz que é um tempo de penitência, é um tempo de examinar a consciência, é um tempo de parar mais? Né? Naquele vídeo que eu mandei para vocês, da minha diocese, lá eu dizia, né? É um tempo da gente se ocupar menos dos aparelhos eletrônicos, porque uma das coisas que hoje desvia o nosso olhar, o nosso coração, e que infelizmente fere os casamentos, fere o coração dos jovens, infelizmente está ferindo muitas crianças, é a danadinha da internet e do WhatsApp, dos meios de comunicação social. E pode perceber que com muita facilidade os meios de comunicação social, eles nos dominam. Né? A gente acaba viciando, a gente acaba muitas vezes sendo levado, sendo conduzido a ter que olhar, a ter que ver, e a gente acaba perdendo muito tempo ali. Né? Um costume que a gente tem de dizer que a gente não tem tempo para orar. Né? Eu acabei de atender essa tarde os seminaristas na orientação espiritual do seminário Cefisc, e aí a gente escuta sempre da boca também dos seminaristas: a gente não tem tempo para rezar. Ah, vai ser difícil rezar esse ano porque eu estou fazendo o TCC. Ô, meu caro, se você que está num seminário para ser padre não encontrar um tempo para rezar, então você imagina como os nossos leigos vão poder, se muitos deles trabalham o dia inteiro e estudam à noite. Eu dizia para um jovem hoje à tarde. Né? Quando você, até entendo que tem bastante ocupações, final de semana fazem pastoral nas paróquias, mas como você pode não encontrar um tempo para Deus? Quando às vezes a gente perde tanto tempo. A desorganização do nosso tempo, né? Dedicado, às vezes,
a uma vida. A gente pode perceber isso, que o trabalho organiza a nossa vida, o estudo organiza a nossa vida, às vezes um ministério, um serviço que a gente tem na comunidade organiza a nossa vida, e pode perceber que quando nós estamos de folga ou estamos em casa, há um risco da gente perder tempo, né? Não que a gente tenha que ser escravo do tempo, mas o tempo bem vivido ordena a nossa vida. Então a igreja diz a quaresma é um tempo para que a gente possa olhar mais para si mesmo, tirar os olhos do lado para as coisas externas e voltar-se para si. Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar mais para si? Até porque nós temos medo do que vamos encontrar, né? E muitas vezes as nossas feridas, as nossas dores, aquilo que a gente carrega, nos causam medo. A gente não quer abrir, a gente não quer mexer, a gente não quer tocar, né? Porque a gente tem medo do que vai sentir, né? Por quê? Porque muitas vezes essas feridas ainda estão abertas, estão sangrando, estão machucadas, né? Por isso a gente prefere colocar uma pedra, um tijolo e deixá-las ali, né? Mas nós sabemos que dependendo do que pode acontecer, aquela casquinha, né, aquela pedra pode ser retirada e ela pode voltar a sangrar. A quaresma é um bom tempo para a gente enxergar profundamente nossas feridas e ofertá-las a Deus. Porque uma das maneiras da gente curar nossas feridas, feridas que a gente carrega interiormente, é ofertá-las a Deus. É dizer, Senhor, são suas. No fundo, Jesus, nosso Senhor, ele fez o quê? Ele morreu na cruz para curar as nossas feridas. Então é a ele que nós devemos ofertar. Orlando sempre dizia assim, que o maior e o mais importante de todos os ofertórios da nossa vida é ofertar a Deus nossos pecados. Porque no fundo é isso que ele faz. Ele acolhe todos os nossos pecados na cruz e recicla, né? Através do seu amor, da sua vida, da sua doação, do seu sangue derramado, e devolve para nós, né, uma vida nova. Uma vida nova. Por isso que penitência quer dizer o quê? Quer dizer reconstruir, salvar. Eu faço penitência para reconstruir. A palavra penitenciária, que é onde fica as pessoas que pagam uma pena, uma penitência. Essas pessoas deveriam ir para a penitenciária não só para ficar pagando uma pena ali no sentido estéril da palavra, mas elas deveriam ir para lá para reconstruir a vida delas de novo, para reconstruir o humano que é desumano dentro delas e serem salvas, né, pela penitência. A igreja diz isso para nós a partir da espiritualidade. A penitência nos ajuda a reconstruir aquilo que foi desconstruído pelo pecado e ela nos salva, ela nos redime a penitência. Ela nos devolve, né, novamente a nossa originalidade, aquilo que somos, na verdade, né? Imagem e semelhança de Deus, que nós chamamos de imago Dei. Então, a penitência tem esse sentido de reconstruir o ser humano, devolvendo a ele a sua originalidade. Por quê? Porque a origem do ser humano é boa. Mas o mal moral, que é o pecado, infelizmente desfigura esse ser humano. Nós estamos vendo isso aí com essa guerra e tudo mais. Literalmente desfigurando, né, as vidas humanas, destruindo uma nação, destruindo uma sociedade, destruindo famílias, destruindo lares e destruindo literalmente pessoas. Por isso que essa penitência é um convite a nos convertermos. Converter é a mudar a maneira de pensar. Paulo vai dizer o quê? Que conversão é metanoia, né? Eu sempre costumo dizer assim, a gente muda fácil de casa, muda fácil de trabalho, muda fácil de lugar, de cidade. Às vezes a gente muda fácil até de marido, de mulher, né? Mas difícil é mudar isso aqui, ó, a cabeça, a mentalidade, que é dar uma volta. Converter é uma inversão, como a placa na estrada diz para nós,
converter o carro, inverter, né, dar a volta, transformar, ou seja, recuperar a imagem original de Deus, né, autêntica, visível em nós. Vou citar um exemplo. Essa imagem autêntica, original, ela mesmo com o pecado, ela continua em nós, mas ela pode estar desfigurada. É como se você tivesse uma bela de uma pintura, um ícone, né, pintado na parede de uma igreja, e como aconteceu em muitas igrejas na Idade Média, a pessoa dizia, não gosto desse ícone, foi lá e passou uma camada de tinta. Vinha o outro e dizia, não gosto dessa cor, lá passou uma camada de tinta. Aí passaram 500 anos, 1000 anos, e o restaurador vai até lá e com um trabalho muito, muito delicado, ele vai tirando as camadas de tinta, uma, duas, três, tem igreja que chega a ter 10, 12, 15 camadas de tinta, até chegar no fundo original da pintura, redescobrindo a obra de arte, que é a iconografia, que às vezes tem 1000, 1200 anos. Isso acontece muito na Itália. O que a conversão em Deus faz na nossa vida? Vai tirando todas essas camadas que o pecado foi colocando em nós e vai redescobrindo a originalidade de Deus de uma maneira autêntica em nós, até que a gente chegue a ser aquilo que nós somos. Porque Deus está ali, mesmo com o pecado. Só que às vezes, como diz Santa Teresa d'Ávila, coberto com um cobertor grosso, o qual não passa essa luminosidade, esse esplendor, essa beleza, né, naquilo que é Deus. Por isso, para a liturgia, parece ser uma evidência fundamental que a pedagogia quaresmal devesse começar por desvelar, tirar o véu, a desordem na afetividade. Bom, primeiro a gente tem que pensar que nós somos afetividade. Nós somos puro afeto. Do fio de cabelo até o dedinho do pé, no cantinho da unha, nós somos afetividade. Que afetividade não é necessariamente só sexualidade. Um olhar é afetividade, um abraço é afetividade, uma relação, uma amizade é afetividade, o fato de você cuidar de uma pessoa é afetividade. A liturgia, a própria missa, ela tem toda uma relação afetiva que deve ser criada e gerada ali dentro, né? E, claro, a afetividade na sua totalidade, na sua plenitude, que é o próprio ser humano. O que a Quaresma quer fazer em nós? Através da liturgia, das leituras bíblicas, das celebrações, ela quer nos ajudar a desvelar, a tirar o véu que cobre as nossas desordens. Porque, na maioria das vezes, as nossas desordens afetivas, geradas pelo pecado, né, ela faz o quê? Ela faz com que a gente se esconda, faz com que a gente viva escondido, camuflado, né? O uso, por exemplo, da máscara, o uso, por exemplo, do véu, né? Que são na verdade, exemplos para a gente entender que o pecado vai fazendo a gente se esconder, mentir para nós mesmos, né? E para os outros e para Deus, achando que nós estamos enganando a Deus. E essa desordem, que é de ordem afetiva, o que ela faz? Ela fragmenta o nosso ser interior. Ela divide, ela quebra. A palavra diabolos, no grego, quer dizer, diabolos quer dizer aquele que divide. É isso que o diabo faz em nós quando nós cedemos às suas tentações. Ele nos divide. E aí, nós precisamos fazer o quê? Fazer aquilo que dizia a primeira leitura da quarta-feira de cinzas. Não rasgar as vestes aparentes, mas rasgar o coração. Permitir que nesse tempo Deus entre dentro da nossa casa, como diz Zaqueu, que pode estar desordenada, suja, pode ter lixo, né? E vocês sabem que o lixo, ele, na verdade, faz mal para a saúde, né? Se você não recolher o lixo todo dia, tirá-lo da cozinha, ele vai gerando doenças, né? Então, é isso que é a desordem afetiva que o pecado faz na nossa vida, gera doenças, doenças psíquicas, às vezes doenças físicas, doenças
no aspecto da relação, né? Porque tantos casamentos estão doentes, estão quebrados, estão feridos, estão machucados, né? Porque vivem essa desordem na afetividade, na relação. Então, nós precisamos, como diz a leitura de quarta-feira, rasgar o coração, tirar, de fato, o véu, a capa, o manto, aquilo que cobre, muitas vezes, a nossa inverdade, a nossa mentira. E aqui, o caminho da vivência cristã nos ajuda a perceber essa aderência afetiva, essa fixação afetiva, né? Que vai desordenando a nossa vida. Essa fixação afetiva, esse apego afetivo a coisas, a posses, a pessoas, a ideias, filosofias, cargos, poder, prestígios, status, ídolos, dinheiro, dependências, né? Porque tem muita gente que começa a gerar dependência de pessoas, de coisas, que somada a outras passa a constituir uma estrutura de maus afetos. E aí nós chamamos esses maus afetos de afetos desordenados, que fazem o quê? Vão esvaziando a nossa vida interior, vão nos atrofiando. O que é uma articulação atrofiada? Né? Quando ela para de funcionar. Né? Vai parando de funcionar dentro de nós o amor, a doação, o serviço, o perdão, a alegria, o bem-estar, né? A comunhão, a mão estendida. Quer dizer, vai atrofiando tudo isso e isso vai morrendo. Por quê? Porque os afetos desordenados vão matando, né, essa vida divina, essa vida amorosa, essa vida que Deus nos deu. E, é claro, atrofiando e nos tirando do segmento do caminho de Jesus. Por isso, a Quaresma, nesse sentido, apresenta-se como uma pedagogia para aprender a ordenar nossos afetos, né? Assim, percorrer o caminho do desejo mais profundo é a estratégia centrada em Deus que nos leve e cheia de graça a uma aventura espiritual, a fazermos bons propósitos, né? A redescobrirmos o caminho certo, correto. Muitos casais fizeram retiro de casais esse final de semana, com certeza. Lá eles voltaram empolgados, animados, felizes, cheios de projetos, repensando tudo aquilo que foi errado, foi ruim, e que agora eles podem retomar, recomeçar, reconstruir, refazer essa estrada, recuperar, né, afetos que sejam mais saudáveis, né, que sejam mais integrados e tudo mais. Por isso, o desejo de poder, de possuir, de ser o centro, o ego inflado, confunde a nossa vida. E já não se trata mais de uma lição moral sobre o vício ou a virtude, mas do impacto psicológico e espiritual que se dá em nós pelo fato de nos sentirmos apegados a algo ou alguém, com consequente perda de liberdade e perigo da dependência que esse apego causa. Um exemplo prático para a gente entender esse slide. Alguém que usa droga sempre vai dizer assim: eu tenho controle da droga, eu uso quando eu quero. Mentira, não usa quando quer. A droga gera dependência e o que ela faz? Ela vai desordenando a vida da pessoa, literalmente, e vai transformando ela numa escrava. A droga acaba dominando a pessoa, a ponto da pessoa não ter mais vontade própria, mas a droga é que gera a sua vontade, seu desejo. E por isso ela precisa se drogar, se drogar, se drogar, se drogar, se drogar, se drogar. Isso pode acontecer com o sexo, isso pode acontecer com a comida, isso pode acontecer com a bebida, isso pode acontecer com a internet, isso pode acontecer com tantas coisas, com o dinheiro. Por que tantas pessoas precisam ter tanto dinheiro? E parece assim que ela já tem o necessário e tenho 5 vezes mais do necessário, tem tudo, mas eu preciso ter mais, eu preciso ter mais. Porque aparentemente o dinheiro gera um desejo de poder, o dinheiro lhe dá poder de possuir, de ser, de ter um ego inflado, de aparecer, mas no fundo tudo isso gera o quê? Gera infelicidade, gera um vazio existencial, gera tristeza, né? A alegria, o bem-estar está ali quando você tem o prazer, mas depois que você perde o prazer, né? Quando você está sozinho ou quando a vida volta ao cotidiano,
você entra num grande vazio. Isso serve para as pessoas que vivem fundamentando a sua vida no dinheiro, isso serve para as pessoas que vivem a sua vida a partir da droga, do álcool e de outros vícios, né? De outros vícios, da própria pornografia e tudo mais, né? Apego às coisas e às pessoas impede-nos de nos movermos com facilidade. Eu diria de mover o nosso interior, né? Perdemos o fluxo da vida, o impulso do movimento, né? Da suavidade do deslizar pela existência. E o apego, ele impede da gente crescer, se humanizar, né? Se conhecer, se autoconhecer. Porque o apego nada mais faz do que interromper a nossa vida, né? É um impedimento, infelizmente, né? O Papa Francisco, inclusive, diz que um dos impedimentos para a gente ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é, por exemplo, as riquezas. As riquezas, né? Sobretudo quando a gente não sabe usá-las. Quando a gente não sabe usar o dinheiro e os bens materiais. Diga-me o tamanho dos seus apegos e eu lhe direi o tamanho do seu sofrimento. Porque no fundo, bem lá no fundo, os apegos geram sofrimentos, né? Eles geram um vazio existencial. Nós não nascemos para viver apegados a coisas. Até porque nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem, estamos peregrinos aqui. Mais cedo ou mais tarde vamos partir. E o mais interessante é que nós não levamos nada daqui, a não ser uma única coisa, o amor. Por isso que os apegos, eles, ao invés de nos gerar felicidade, alegria, bem-estar, né, autoconhecimento, felicidade, ele gera sofrimento em nós. No primeiro momento, a ilusão de que é maravilhoso, mas depois vem o vazio. Aqui a gente pode citar concretamente a questão do pecado. Qualquer tipo de pecado, no primeiro momento, gera um prazer enorme, mas depois nos gera um sofrimento enorme. Sobretudo quando a gente tem um pouco de consciência moral, né? Moral. Isso entra em todos os sentidos da nossa afetividade, da nossa vida. Por isso, a quaresma é um tempo em que damos maior liberdade a Deus para agir em nós. É como se a gente abrisse a porta e dissesse: Senhor, entra na minha vida e faça a mudança que o Senhor quiser fazer. Oxalá a gente tivesse essa disponibilidade de dizer a Deus: faça a mudança que o Senhor precisa fazer. A quaresma é um tempo em que a gente abre espaço, alarga o coração para deixar Deus agir. Por isso é tempo de reconstruir, reconstrução de nós mesmos, né? Conversão e retomada da nossa opção fundamental. Qual é a nossa opção fundamental? Dentro da moral da igreja, a gente costuma dizer assim, que o cristão, aquele que segue Jesus, tem que ter uma opção fundamental. Nós optamos por Cristo. Agora, se eu opto por Cristo, eu não posso ter uma vida contrária de Cristo. Não posso ter. Se eu procuro viver uma vida cristã autêntica, eu tenho que me esforçar para viver os valores do reino, os valores do evangelho, né? E aí é decisivo, o decisivo, digamos assim, é deixar-nos conduzir pelo Espírito. E aqui não há engano. É como nós vimos nesse final de semana, né? Jesus entrou no deserto, mas não entrou sozinho. Ele não foi guiado pela sua intuição. Ele não foi guiado pela sua vontade. Ele não foi guiado pela sua verdade, pela sua capacidade intelectual. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. O evangelho desse domingo passado é muito claro. E quem é conduzido pelo Espírito, quem se deixa conduzir pelo Espírito, não erra. E não se engana, porque a segunda leitura falava muito sobre isso, né? A segunda leitura falava muito sobre isso, que, na verdade, quem crer, não é confundido. O que faz o demônio na nossa vida? Qual é o papel do danadinho? É nos confundir, é nos iludir, é gerar em nós fantasias.
que não são verdadeiras. Por isso ele é o pai da mentira, o pai que divide, o pai que fere, que machuca, né? No fundo, o desejo dele é destruir o ser humano. E o desejo de Deus é reconstruir o ser humano, é restaurar o ser humano, é recuperar o ser humano. Essa é a palavra. A quaresma é um tempo para recuperar aquilo que nós perdemos, aquilo que nós nos deixamos ferir e machucar no caminho, na estrada da vida. Então, eu digo assim para vocês: quem crer nisso, nessa proposta, quem crer na palavra, quem crer no Evangelho, quem crer na pessoa de Jesus Cristo, nunca vai ser confundido, não vai se deixar confundir, dizia a segunda leitura de domingo. Até porque, com muita facilidade, a gente é confundido, né? É ludibriado, é enganado. Por quê? Porque, como Eva foi, Adão foi. Né? Eles foram enganados. Quando a serpente disse: por que vocês não comem do fruto da árvore? E Eva disse: não, Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Mentira, vocês não vão morrer. Os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão se tornar como Deus. Olha só. E ela, ao invés de acreditar em Deus que a criou, acreditou em quem? Acreditou na sedutora, na palavra da serpente, e não na palavra de Deus. E aí o estrago foi grande, que até hoje eu e você pagamos por isso. Até hoje eu e você pagamos por isso. Aquilo que a igreja chama de concupiscência, tendência ao pecado. A nossa originalidade é boa, né? A nossa origem é boa, né? Mas nós temos uma tendência ao mal muito forte. Mesmo batizados, padre, mesmo batizados, mesmo participando da missa, comungando, mesmo participando da missa, comungando. Temos uma tendência muito forte. E a penitência, os exercícios quaresmais são para quê? Para nos ajudar a vencer a sedução, porque até Jesus foi seduzido, né? Até Jesus foi tentado, e para concluir, a tentação nada mais é do que os padres da igreja dizem, é uma prova de fé, na verdade. A tentação ajuda a gente a medir a nossa fé, a ver até onde nós realmente somos capazes de suportar em Deus, ou até onde o pecado tem uma força na nossa vida.